Olá, alunos do ano, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula online. Estou me acostumando ainda com essa ferramenta, mas a gente vai se adaptando, né? Vocês devem estar num momento bem desafiador também. Vocês estão diante de um modo totalmente diferente, novo de assistir aula. Então, só para a gente se organizar, eu vou comentar rapidinho como vão ser nossos primeiros encontros. Então, a aparência vai ser essa que vocês estão vendo agora, né? Aqui em cima vai aparecer meus slides. Muitas vezes vão aparecer alguns vídeos meus. Aqui embaixo eu vou deixar meu rosto. A ideia é tirar um pouco da formalidade da aula, dar uma certa aproximação entre a gente, né? Parecer um pouquinho mais, pelo menos, com uma aula presencial. No nosso último encontro, a gente já começou essa aula que está em cima, né? Só que a gente deu um começo, bem comecinho, falou um pouquinho da fila de atividade, e aí o sinal bateu e eu fui embora. Então eu queria retomar. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a aula em algumas partes e a primeira parte vai ser em slides. E tudo que está aí no slide você já deve ter anotado. Tudo que está em slides, na verdade, é como se fosse uma revisão do que a gente teve no nosso último encontro presencial. Aí a parte dos vídeos começa a diferenciar um pouco. Então vamos lá? Pessoal, eu queria começar aqui relembrando então que assim que a gente olhava uma reação de simples troca, né? Então a gente tinha o A sozinho, aí tinha o B junto com o C, aí o A vai trocar de lugar com o B, ou seja, agora o B vai ficar sozinho e o A vai se ligar com o C. A gente tinha um outro tipo de simples troca, né? Que seria um pouquinho ao contrário. O A, ao invés de trocar de lugar com o B, ele trocava de lugar com o C. E aí o C ficava sozinho e o B ficava com o A. Era assim que a gente olhava, essa era a cara de uma simples troca. Mas vamos usar uns termos mais técnicos, né? Esse sozinho e juntinho é meio estranho. Então vamos lá. Uma simples troca a gente sempre vai ter do lado dos reagentes uma substância simples e uma substância composta. Uma substância formada por um único elemento e uma substância formada por, nesse caso dois elementos, mas pode ser por mais de dois elementos. A gente vai ter no lado dos produtos uma substância simples e aí também vai ter uma substância composta. E aí a substância simples, no caso A, ele vai trocar de lugar ou com B, no caso de cima da reação primeira lá, né? Ou com C na reação de baixo. Tranquilo? E a gente tinha uma condição. Não era qualquer simples troca que acontecia. A nossa condição é o A, que era o cara sozinho, era a substância simples, para ter uma simples troca, ele deve ser mais reativo. E ele deve ser mais reativo que B ou C. Então, se ele for mais reativo que B, ele troca de lugar com B. Se ele for mais reativo de C, que C, ele troca de lugar com C. E a grande dificuldade era como que eu sei se o A é ou não mais reativo? Isso a gente já viu. Então eu vou colocar aqui uma fila de reatividade dos metais e do hidrogênio. Só que eu troquei um pouco. Na sua apostila aparece fila de reatividade dos metais. Eu troquei e coloquei de alguns metais. Porque a gente fez um combinado. A apostila dava 30 metais para a gente saber a ordem. E aí não tem como a gente lembrar de todas essas. Então a gente fez um combinado, não foi? E a gente deu uma resumida e a gente tirou alguns metais ou simplificou um pouco. Então a nossa lista era assim. A gente começou com a família 1A, qualquer elemento da família 1A, depois qualquer elemento da família 2A, depois o alumínio. Aí eu coloquei os outros metais que a gente tinha combinado, o hidrogênio entrava em seguida, depois tinha o cobre, o mercúrio, a prata, a platina e o ouro. Lembrando que essa era a nossa fila de reatividade e a reatividade aumentava para a esquerda. Isso quer dizer que o ouro na direita é o menos reativo e a família 1A na esquerda é o mais reativo de todos. Beleza? Então, a família 1A é mais reativa que a 2A, que o alumínio e assim por diante. E esses outros? Eu não vou perguntar quem é mais reativo, o zinco ou o níquel, porque aí começaria a ficar meio complicado. Então, tudo que não for 1A, 2A, alumínio, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro está nos outros. Eu não vou comparar dois elementos, dois metais que estão dentro dos outros. Tranquilo? E aí, nosso combinado era o seguinte: já que estamos falando da fila de atividade de metais, eu estou trocando o que eu chamava de A no slide anterior por M, M de metal. Então, sempre que a substância simples for um metal, como os metais tendem a formar cátions, eles vão trocar com B, que é o cátion da substância composta BC. Então, o M vai trocar de lugar com o B, e aí o B fica sozinho, e aí o M fica com C, o metal fica com C. Então, sempre que a substância simples for um metal,
ela troca com B, ou seja, um cátion da substância composta. Isso é importante, metal troca com o cátion. Beleza? E a gente também tinha a mesma condição, mas a gente tinha uma fila de reatividade dos ametais. E a gente fez um combinado. Pessoal, nem todos os ametais que a gente viu sofrem, de fato, uma simples troca. Nem todos os ametais vão aparecer. Mas, ao invés de você decorar uma nova fila, eu pedi para você lembrar de uma fila que você já conhece. Lembra do nosso Foncorbruch? Ele aparece muito aí pra gente, né? Ele em todos os nossos cursos a gente está há anos, pelo menos há um ano e pouco aí, vem dessa fila muitas vezes em aula. Então o que eu vou pedir? Para você lembrar dessa fila mesmo. E essa fila, a reatividade também aumenta para a esquerda, ou seja, o flúor é mais reativo que o oxigênio, que o nitrogênio, assim por diante. E aí você segue. E aí eu queria que você entendesse que na sua apostila não aparece muitos desses elementos. Ah, não aparece o N. Tá bom, o N não vai sofrer a simples troca, ela não vai aparecer para a gente. Mas ao invés de você decorar que não tem o N, põe a ordem aí e você simplesmente não vai usar o N em nenhum exercício. Você vai acabar ignorando. O H também aí, a gente viu que esse H está na fila dos metais, porque ele vai formar para a gente o cátion na reação. Mas deixa ele aí, você não vai usar quando for trabalhar com metais. Então, lembra dessa linha que você já conhecia e a gente usa só quem de fato for necessário para o exercício. Só que a gente tomasse cuidado. Quando agora a substância, isso é importante, hein? Quando a substância simples, o A, for um ametal, aí não vai trocar com cation, vai trocar um ânion. Então você vai lá trocar ele com um C. Aí o C fica sozinho e o B fica com A. Tranquilo? Pessoal, era isso. Essa era a minha apresentação de slides. A gente não vai mais precisar dela. Deixa eu até desabilitar ela. Opa, foi. O que eu queria fazer agora era passar uma parte um pouco mais nova que a gente não deu tempo de fazer. E para isso eu vou mostrar alguns vídeos. E aí eu vou sair um pouquinho daqui, vou parar de falar um pouquinho e você assiste o vídeo. Assim que acabar o vídeo a gente retorna aqui. Tranquilo? Deixa eu abrir o primeiro vídeo. Deixa eu habilitar ele para vocês. Eu queria só tomar um cuidado, ó. Esse vídeo, ele tá com um som um pouco mais baixo do que a minha fala agora. Lembra que eu falei que ainda estou aprendendo a mexer na ferramenta? Então eu vou pedir agora para você ir lá aumentar um pouco o seu som para você ouvir bem esse vídeo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, eu queria começar essa primeira parte, esse primeiro vídeo, fazendo um experimento. É um experimento que seria muito mais legal se eu fizesse ao vivo. Juro, quando as aulas voltarem eu refaço com vocês. Eu acho, sinceramente, que não vai dar para você ver o que eu quero que você veja, mas vamos tentar, né? Estamos em fase de teste. Pessoal, o que eu fiz? Eu peguei aqui um becker e eu coloquei um pouco de água. Mas eu vou perceber que essa água está bem azulada, né? Por que ela está bem azulada? Porque eu tinha aqui em casa, por sorte, um sal. Existem vários sais, né? O sal que eu tenho aqui é o sulfato de cobre 2. E uma coisa legal do sulfato de cobre 2 é que o cátion cobre 2+, ele tem essa coloração, esse azul bonito. Então o que eu fiz? Eu simplesmente peguei um pouco desse sal, joguei na água, peguei uma colherzinha e mexi para dissolver. Tranquilo? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um pouco de sulfato de cobre na forma aquosa. Vamos tentar mostrar com o desenho? Como que isso está? Essa solução é esse copo, ela está azulada, como você pode perceber. E como eu coloquei um sal, quando um sal dissolve em água, ele se dissocia. Então, na verdade, aqui o que eu tenho são íons cobre 2+ dissolvidos e íons sulfatos dissolvidos. Tranquilo? O que eu ia fazer com vocês? Eu ia colocar uma barra de zinco. Eu não tenho uma barra de zinco aqui na minha casa. Mas eu achei um prego. Eu fui ver na embalagem, os pregos aqui da minha casa, eles são pregos zincados. Ou seja, eles têm um revestimento de zinco. Então, o interior não é zinco, mas pelo menos o revestimento é. Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que isso aqui é uma barra de zinco. E o que eu queria fazer era colocar ele aqui dentro. Mas antes de colocar, eu queria falar o que acontece. Eu vou então colocar uma barra de zinco numa solução de sulfato de cobre 2. Beleza? Eu queria, antes de mostrar o que acontece na imagem, eu queria que você visse a reação. Então eu tenho o metal zinco, a substância simples, e a nossa substância composta aqui no caso é o sulfato de cobre 2. O que a gente tem numa simples troca?
que para uma simples troca acontecer, a substância simples tem que ser mais reativa do que o cobre. Se você voltar na nossa fila de reatividade, o zinco não está na família 1A, não está na família 2A, ele não é magnésio, ele se enquadra naquele caso dos outros. E a gente vê lá na nossa fila que os outros são mais reativos que o cobre. Então isso é uma reação que vai acontecer. Então aqui acontece uma simples troca. Se você for olhar a reação, é fácil saber o que acontece, né? Então é só trocar o zinco e o cobre de lugar. Então, ó, o zinco estava sozinho, o cobre estava com sulfato. Agora o cobre vai ficar sozinho e o zinco que estava na substância simples vira substância composta. Mas eu queria que você tentasse enxergar isso na reação, o que aconteceria de verdade. Então, se eu jogasse esse prego, o que está acontecendo é esse zinco está trocando de lugar com esse cobre. Isso quer dizer que o cobre que estava em solução aquosa, ele passa para a barra. Isso quer dizer que ele que estava aquoso dissolvido em água, ele vai para o seu estado sólido. E o zinco que estava no seu estado sólido, ele passa a ficar dissolvido na água. Então eles trocam de lugar. O zinco passa da forma sólida para a sua forma iônica e o cobre passa da sua forma iônica para a sua forma sólida. Tranquilo? Então, o que eu queria que a gente visse? Se eu fizesse essa experiência, o que vai acontecer visualmente, a tendência é, quando eu jogo isso aqui, o zinco sai do prego e vai para a água. E o cobre sai da água e vai para o prego. Só que quem está deixando a solução azulada é o cobre. Então, se eu conseguisse deixar essa reação acontecendo por muito tempo, de maneira que todo o cobre conseguisse sair, aí a tendência era uma solução que era azulada, agora ela vai passar a ser uma solução incolor. Por quê? Porque o zinco 2+, ele não tem essa coloração azul bonita do cobre. Então a solução ficaria incolor. Mas olha que legal. Da mesma maneira que o zinco desce, o cobre sobe. Só que cobre no estado sólido, você já viu, ele é aquele laranja castanhado, uma cor, um tom um pouco vermelho. Então o que ia acontecer era a solução de cobre ia ficar incolor e o prego, que tem essa cor cinza, que o zinco no estado sólido ele é cinza, ele ia passar para ser um prego um pouco mais avermelhado. Na verdade, como isso demora um pouco, eu tentei fazer. Eu acho que a gente não vai conseguir ver muita diferença. Então esse é o prego antes de colocar e esse é o prego depois que colocou. Eu vou aproximar, eu acho que você não vai conseguir ver, a minha iluminação aqui não é muito boa, você não vai conseguir ver a coloração alaranjada, mas você, pelo menos você vai conseguir ver uma grande diferença. Na minha opinião, você vai ver isso aqui meio preto, meio escuro, mas eu acho que já basta a gente entender. Dá pra ver? Tranquilo? Pessoal, eu juro que depois a gente faz melhor, eu te mostro mais diferenças, mas por enquanto é o que dá pra gente fazer. Mas, nesse experimento, eu queria mostrar algo a mais. Eu queria que você percebesse o seguinte, nos nossos exercícios, ele costuma pedir sempre a reação química. E se ele pedir a reação química, é isso que você vai fazer. Pronto. Só que vão ter alguns exercícios que ele vai pedir algo a mais. Ele vai pedir uma reação iônica. E o que é uma reação iônica? Ele quer que você coloque na reação iônica só quem de fato sofreu mudança nessa reação. Vamos ver? O zinco sofreu mudança. Ele era no estado sólido, metálico, ele foi para a sua forma iônica. O cobre teve mudança. Ele tinha carga 2+, agora ele não tem mais carga. Mas você percebeu que teve um cara aqui que, na verdade, não sofreu nenhuma alteração? Que, na verdade, a gente teve que colocar ele, porque como a gente queria o cobre estava junto com o sulfato, a gente colocou ele. Mas antes e depois ele não teve nenhuma mudança? Pessoal, nesse momento eu estou dando uma aula, mas não estou interagindo com vocês. Vocês estão apenas assistindo passivamente. Vocês, nesse momento, são apenas um espectador. Nesse caso, é uma coisa similar. É como se o sulfato fosse vocês vendo alguma coisa acontecer. Então a gente fala que esse sulfato ele não participou da reação. Ele, na verdade, ele é um íon, é 2-, mas é um íon apenas o quê? Espectador. Ele não teve mudança. Ele ficou igual o antes e o depois. E é isso que você vai fazer sempre que ele pedir a equação iônica. Ele pediu a equação iônica, tenta achar quem é o cara que não teve mudança nenhuma. Muitas vezes, para você conseguir ver esse cara, você vai ter que separar esse sal na forma de cátio e ânion para você enxergar. Mas a equação iônica seria a equação de cima sem o espectador. Toma cuidado que essa equação iônica
ela fica meio estranha pra gente, né? Porque ela sai daquele padrão, aquela cara de simples troca. Mas é isso que é uma simples troca da equação iônica. Tranquilo? Beleza, pessoal. Deu para enxergar aí? Que bom. Deu para perceber que vamos ter alguns problemas durante a gravação, né? Não sei se você ouviu, chegou um e-mail, fez um barulhinho, passou uma moto aqui, fez um barulhinho, mas vamos se adaptar, né? Pessoal, o que eu ia fazer agora? Agora eu vou organizar. Eu vou fazer alguns exemplos de como costuma cair isso em exercícios, como costuma cair em provas. Só que para não fazer exercícios um atrás do outro, eu tentei organizar em 4 casos. Então, o primeiro vídeo, o próximo vídeo agora vai mostrar o primeiro caso, e aí os outros vídeos vão mostrar os outros casos e a gente finaliza, beleza? Deixa eu habilitar de novo, aumenta o som aí, que o som não está aquela maravilha, e vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai fazer alguns exemplos de simples troca. Para ficar mais organizado, eu vou separar em 4 casos. Na hora que você for fazer exercício, nunca vai aparecer o caso separado. Então, você não precisa lembrar de classificar no primeiro ou segundo caso, é mais para uma questão de organização mesmo, beleza? Então, olha só, o primeiro caso que eu vou reservar aqui para a gente vai ser, a gente vai trabalhar agora o metal mais o ácido. Eu peguei 2 metais como exemplo. Então, eu peguei uma placa de prata e uma placa de magnésio. Então, eu peguei 2 metais no seu estado sólido, a sua substância simples, e eu vou reagir com uma substância composta, mas nesse caso a substância composta sempre vai ser um ácido. Tranquilo? Pessoal, esse ácido está dissolvido em água, portanto eu coloquei o estado aquoso. Então o que a gente tem que saber? Antes de começar o exercício, tem que saber se essa reação vai ou não vai acontecer. E para isso a gente tem que ver se respeita a nossa condição. Se a substância só simples, ela é mais reativa do que algum elemento da substância composta. Então vamos ver o seguinte, nesse caso a gente está trabalhando com a prata. Se você procurar lá na nossa fila, a prata é um metal nobre, então ela é menos reativa que o hidrogênio. Isso quer dizer que a condição não foi respeitada. Basta você escrever então que a reação ela não ocorre. Tranquilo? No segundo caso, o magnésio está lá na família 2A. Só procurar na tabela periódica você encontra ele lá na família 2A. Como ele está na família 2A, a família 2A é mais reativa que o hidrogênio. Portanto, aqui a simples troca vai sim acontecer. Só que quando ela acontece, não adianta falar que ela acontece ou não. Tem que falar se ela acontece e mostrar os produtos e depois balancear. Vamos fazer isso? O magnésio, que é a substância simples, vai trocar de lugar com o hidrogênio. Então agora o hidrogênio vai ficar sozinho. Só que eu queria que a gente tomasse uma atenção muito grande. Quando um metal fica sozinho, você representa ele no estado sólido. Mg sólido, AU sólido, Ag sólido. O hidrogênio, a sua substância simples, você sempre vai representar ele na forma de H2 gasoso, o gás hidrogênio. Então eu vou deslocar o hidrogênio, vou formar o gás hidrogênio, e aí eu vou juntar agora o magnésio com o cloro. Só que a hora de juntar o magnésio com o cloro não é simplesmente juntar. Você tem que lembrar das cargas e fazer o cruzamento delas. Então tem que lembrar que o magnésio, por estar na família 2A, ele é formado por magnésio 2+. O Cl, como vem do HCl, ele é o Cl-. Então você vai pegar o Mg2+, o Cl- e cruzar as cargas. E aí você vai obter o MgCl2, que é o sal. Esse sal ele vai estar dissolvido em água, portanto, tranquilo? Pessoal, o que me resta é só balancear. Como eu formei H2 e MgCl2, em questão de balanceamento, eu tenho que colocar o 2 aqui para fechar. Beleza? Pessoal, nesse exemplo, eu também queria lembrar que alguns exercícios podem pedir para a gente escrever essa equação de cima na sua forma iônica, como a gente fez no primeiro exemplo. Então eu vou repetir o que eu fiz lá no primeiro vídeo. Como que vai ser? O magnésio, por estar no estado sólido, continua representando ele da mesma maneira. Só que o HCl, por estar no estado aquoso, ele está dissolvido em água. Isso quer dizer que, na verdade, ele está na sua forma ionizada. Então ele está representado, é 2HCl, e está representado como H+, e Cl-. Como são 2 HCls, 2H+, e 2 Cl-. Do outro lado, o gás, ele é a substância simples. Mas o sal, como ele está em água, ele está dissociado. E como ele está dissociado, eu vou mostrar a forma que ele realmente está. O magnésio na sua forma 2+, e o Cl está na sua forma menos. Quando você faz essa primeira linha, que seria como se fosse um rascunho, na verdade a gente nem precisa representar esse caminho, se você conseguir fazer de cabeça, você consegue perceber quem nesse caso é o íon espectador. O íon espectador é quem se repete dos dois lados sem sofrer mudança nenhuma. O magnésio sofreu.
ele era sólido e sem carga, agora ele está aquoso com carga 2+. O hidrogênio era aquoso com carga mais, agora ele está gasoso sem carga. Mas o Cl- ele não teve mudança nenhuma. Como ele não teve mudança nenhuma, nesse caso, ele é o íon espectador. Então, na hora de a gente fazer a equação iônica, é esse cara que você vai cortar. E aí a equação iônica fica representada a reação de cima menos o íon espectador. Tranquilo? Beleza. Pessoal, o vídeo já está acabando. A gente vai agora fechar esse vídeo. A gente vai para o nosso último vídeo. E o nosso último vídeo, ele vai mostrar os 3 outros casos, são mais rápidos, não vou nem colocar na forma iônica. E aí a gente encerra a aula, só dou instruções da tarefa depois. E é isso aí. Deixa eu colocar ele para passar. Vamos continuar nossos casos. Agora vamos para os 3 últimos casos de uma vez só. O nosso segundo caso, de novo, não tem que classificar toda hora, mas só para deixar mais organizado. Falaremos de um metal mais um sal. Tranquilo? Dessa vez, nesses casos, não vou mais ficar colocando estado físico, não vou ficar mais escrevendo equação iônica, até para ficar um pouco mais resumido. Tudo bem? Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Olha a substância simples. Nesse segundo caso, é sempre o metal. Então a gente tem que olhar aqui, ó, se o cara aqui é o simples, se ele é mais reativo do que o metal que faz parte do sal. Então, vamos ver? O ouro, naquela nossa lista, ele é o menos reativo de todos, né? Ele é o mais nobre. Ou seja, o cara que está sozinho não é mais reativo que o alumínio. Se não é mais reativo que o alumínio, você vai lá e escreve que essa reação, ela não ocorre. Beleza? Pessoal, no segundo, o magnésio está na família 2A. E na nossa linha de reatividade, a família 2A é mais reativa do que o alumínio. Então essa reação acontece. Então o magnésio troca de lugar com o alumínio. Agora vai ser o alumínio que vai ficar sozinho. E o magnésio se junta com o NO3. Como o magnésio tem carga 2+, e o NO3 tem carga -1, o sal formado entre o magnésio e o nitrato vai ser o nitrato de magnésio, cuja fórmula é MgNO3,2. Tranquilo? Aí só não pode esquecer de balancear. Aqui tem 3 nitratos, lá tem 2. Para balancear eu coloco 2 para dar 6 nitratos. E coloco aqui 3 para dar 6 nitratos. O magnésio para balancear eu coloco 3 e o alumínio 2. Tranquilo? Esse era o nosso segundo caso. Agora vamos para o terceiro. O terceiro caso é um caso mais específico. É um metal, pode ser qualquer metal, pode ser um metal da família 1A ou 2A, mais a água. Só que, para facilitar a nossa vida, ao invés de escrever água dessa forma, eu representei a mesma coisa, né? Mas representei como HOH. Para a gente lembrar que na hora que a gente for estudar o K e o ânion da água, vamos considerar o H como K e o H- como ânion. Tranquilo? O que a gente vai fazer? Esse cara é da família 1A? Sim. A família 1A é mais reativa que o hidrogênio? Sim. Então vai acontecer essa reação. Quando o cara da família 1A deslocar o hidrogênio, é o hidrogênio que vai ficar sozinho. Lembra disso? Toma cuidado. Quando um metal fica sozinho, é só representar a fórmula dele. Mas quando o hidrogênio fica sozinho, a gente vai colocar aqui o H2. Só que o Na entrou no lugar do H. O H ficou H2, então o Na ficou com H. Então vai ficar o nosso NaOH, o hidróxido de sódio, a soda cáustica. Beleza? A gente não pode esquecer de balancear, né? Como aqui tem 2 Hs, vou colocar aqui o 2, tem 2 OHs, coloco 2 aqui e 2 NAs. Agora a situação está balanceada. Só toma cuidado que ali vai ser a mesma coisa. Como o magnésio está na família 2A e a família 2A é mais reativa do que o hidrogênio, vamos fazer a mesma troca. O magnésio entra no lugar do hidrogênio, o hidrogênio fica sozinho. E agora, o Mg vai juntar com o H. Só que lembra que o magnésio, por ser 2+, a base dele vai ficar Mg, OH, 2. E aí, para balancear, só colocar o 2 aqui. Tranquilo? E aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, o nosso quarto caso vai ser agora um ametal mais um sal. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma substância simples formada por ametais e eu tenho um sal. Mas agora, como a gente tem um ametal como substância simples, a gente tem que olhar a segunda fila de atividade. Então, vamos lá? Olha aquela fila lá. O flúor é um cara mais reativo? Não que o potássio, mano. Como ele é um ametal, a gente vai trocar ele lá no final da fórmula pelo ânion. Então, o flúor
é mais reativo que o bromo? O flúor é o metal mais reativo de todos. Essa reação acontece. Então, o bromo está sozinho? O bromo sozinho, por ser um metal, fica Br2. E agora, o flúor vai com K. Como o K é mais e o flúor é menos, você vai formar um sal, que vai ser o sal, o KF. Tranquilo? A gente não pode esquecer sempre a mesma coisa. Balancear. 2 flúors, 2 Brs, 2 Brs. Vamos ver a próxima? O iodo. O iodo é a substância simples. Se você for na fila de reatividade, o iodo não é mais reativo que o bromo. Como o iodo não é mais reativo que o bromo, aí a gente coloca aqui que simplesmente essa reação ela não ocorre. Pessoal, tranquilo? Por esse vídeo é só. Pessoal, deixa eu só fechar isso. É isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido aí, que a gente tenha aprendido. E o que eu vou pedir agora é você consegue fazer todos os exercícios da sua apostila, você consegue fazer todos os exercícios da tarefa. Faz, tenta tirar as dúvidas aí se possível, e mais pra frente a gente tem as próximas aulas, beleza? Valeu, abraço